Agora, pessoal, a gente vai para a nossa análise principal. Vamos lá para o gatilho de entrada em Inside Bars. Vou mudar aqui para... Aqui, ó. Essa moeda aqui é a TIA. Ela tem algumas marcações que eu fiz aqui ainda. Vocês podem observar que bem aqui, ó, está escrito que topo do Inside Bars. Deixa eu mudar as cores para ficar melhor. Eu nunca tinha feito uma live explicando sobre, realmente assim, uma live exclusiva sobre Inside Bars, pessoal. Então, essa daqui vai ser a primeira. Só ajeitar esse tamanho dessas fontes aqui. Aqui, ó, pessoal. O preço ele subiu 56%. Vamos começar a nossa explicação principal. O que é o padrão do Inside Bars? Você já sabe. Inside Bars, nós temos aqui um candle. Isso aqui está torto, deixa eu tentar de novo. Eu tenho um candle. E esse candle aqui, ele possui uma formação de um segundo candle que não ultrapassa o anterior. Deixa eu explicar isso aqui melhor. É basicamente um candle dentro de um candle dentro de um candle, onde nem a máxima nem a mínima vai ultrapassar os candles anteriores, vai superar os candles anteriores, porque a partir do momento que ele supera o candle anterior, ocorre o rompimento. Essa moeda aqui, TIA, ela teve a primeira barra, teve a segunda e teve a terceira. Eu vou colocar a terceira aqui, ó, tá aqui, ó. Teve a terceira barra do Inside Bars. Quando o preço estava se formando, na verdade, quando ele estava desenvolvendo o Inside Bars, eu fui buscar gatilhos de entrada. O que eu fiz primeiro? Marquei a máxima do candle anterior e marquei a mínima, porque a partir do momento que ele rompe, que ele supera isso daqui, ocorre o rompimento. Naturalmente, a maior probabilidade era o quê? Romper para cima. Então, aqui, ó. Agora eu estou no tempo gráfico do 4 horas. O 4 horas, ele possibilita uma visão bem interessante assim dos fractais, dos fundos ascendentes, da formação de fundos ascendentes. Quando eu notei, esse preço estava bem no meio do Inside Bars, como vocês podem perceber aqui, ó, bem no meio. Essa daqui, pessoal, é a pior momento de você entrar no Inside Bars, no meio. Ou você entra long quando o preço está perto da base, ou você abre um short quando o preço está perto do topo. Mas você não faz isso sem antes saber qual é a maior probabilidade do rompimento. Se vai romper para cima, se vai romper para baixo. Como eu já vi todo o contexto, Bitcoin explodindo, dominância dessa moeda estava muito boa, ou seja, tinha muito capital entrando nela, então eu descartei a possibilidade de short e comecei a pensar em long, ou seja, fiquei com viés de alta e comecei a buscar gatilhos de long nela. Só que eu não tinha até então um ponto nítido para colocar o meu stop, porque se você entra no meio aqui, você entra no FOMO. Já pensou, olha a loucura, se o cara entra um long bem aqui, que foi onde eu percebi, um stop ele ficaria de 20% da entrada. Deus me livre um stop desse sem levar em consideração a alavancagem. Se eu entro short, o meu stop ficaria 13%. Também tá inaceitável, né? Então aqui eu teria uma zona para zona de short. Vocês vão ver, pessoal, depois a porrada federal que essa moeda deu para cima. Uma zona de long. Pronto. Zona de short, zona de long. E aí, o que aconteceu? Ela ficou se desenvolvendo aqui dentro. Quando essa moeda ela estava nessa região aqui, eu comecei a olhar os tempos gráficos maiores, procurar de repente aqui, ó, se ela tinha alguma formação de bandeira de alta, de fundos ascendentes, e ela não estava me dando nada por enquanto. Até que, aqui, ó, até que ela fez isso, pessoal. Olha só. No 12 horas, eu percebi que ela fez uma confluência aqui. Não sei se vocês estão familiarizados aí com o que significa confluência, mas confluências são quando eu tenho vários suportes alinhados numa mesma região, ou várias resistências numa mesma região. Bem aqui, quando eu percebi essa confluência aqui, foi quando eu me interessei em abrir long. O que eu tenho? Eu tenho uma região de 0,5 de Fibonacci,
confluências são essas aqui, ó. Região de 0,5 de Fibonacci. Se vocês notarem, eu tenho uma aqui, ó, uma média móvel azul, que é a EMA 12. Essa EMA 12 ela passou bem aqui, ó, na região de 0,5 de Fibonacci. Logo, isso aqui se transforma em uma segunda, mais uma confluência. A EMA 12 na região de 0,5. Só que antes disso, pessoal, eu tive um gatilho bem especial. Vocês estão me acompanhando, quem está me acompanhando aí já sabe que eu faço muita leitura de volume e o 4 horas, vocês vão perceber o que o 4 horas fez. Olha só aqui, ó. Tá aqui, pessoal. Percebam, eu vou apagar rapidamente a Fibonacci. Olha o que o 4 horas fez aqui, ó. Esse foi o fator assim que foi determinante para eu considerar abrir um long. O preço, vocês podem perceber que ele já tinha segurado aqui na região de 0,5, isso no 12 horas, né? Na EMA 12 também, e o 0,5 ele deixou um volume muito fraco. Tanto é que depois desse volume, eu vou dar um play aqui, ó. Depois desse volume aqui, olha o que aconteceu. Aqui, ó. Depois desse volume vendedor fraco, aí os compradores apareceram nesse candle aqui, ó. Tanto é, isso se refletiu aqui. Volume vendedor foi o gatilho. Volume vendedor foi o gatilho para abrir long. Volume vendedor muito fraco. Pronto. O Bitcoin, claramente, ele ajudou. Ele estava estourando para cima. E aí, o que acontece? O preço ele veio para romper. Tanto é que ele estava testando. Depois que ele chegou aqui, lembrem que eu falei que isso aqui é uma região de short? Olha só o que aconteceu. Começou a dar short. Entrou um volume bom aqui, ó. Entrou um belo volume. Inclusive, esse volume superou. Só que ele não rejeitou bastante. O que aconteceu em seguida? O preço começou a romper. Só que ele não rompeu de uma vez. Agora eu estou no tempo gráfico de 1 hora, pessoal. Estava no de 4 horas, tá? Quando o padrão começou a romper, eu comecei a diminuir os tempos gráficos. Aqui, vocês talvez lembrem que eu comentei sobre o candle de rompimento. Quando foi que eu soube que esse padrão estava começando a romper? Aqui, com esse cara aqui, ó, com esse candle de rompimento. Um primeiro candle coloca a cabeça para fora. Um primeiro urso não, um touro colocou a cabeça para fora. E aí esse touro colocou a cabeça para fora, naturalmente ele convidou depois o amigo dele, é como se ele olhasse assim, a barra tá limpa, vamos lá. Notem aqui embaixo que eu tenho uma escadinha de volumes. Isso daqui, quando a pessoa olha de primeira, ela pode ignorar o que o volume está fazendo aqui. Só que observem, eu tenho um volume baixo, depois eu tenho um volume mais alto e em seguida um volume mais alto ainda. Você não está comparando com esse volume, você está comparando com o interesse dos compradores anterior. E ele está aumentando. Somando isso com o fato de o preço já ter formado um candle de rompimento, já é muito provável que esse padrão ele vá se desenvolver. Notem que o gatilho de entrada, ele estava aqui, ó. Aqui. Ele foi um dos gatilhos, né? Não foi só isso. Foi a soma de todas as informações aqui, ó, com as confluências e o gatilho. Somando aqui esse gatilho de long com esse volume baixo, com essas confluências, o risco-retorno estava muito favorável para abrir um long aqui. Candle de rompimento, rompimento iniciado. A partir do momento que o rompimento iniciou, aí o preço ele já fez um reteste, ele rompeu e fez um reteste. Essa parte dessa explicação, ela parece com o que eu acabei de falar sobre Bitcoin no Okoi para vocês no começo da live aqui, ó. Rompeu, retestou, candle de rompimento está aqui, e esse candle foi o reteste. Bem aqui.
Isso aqui era uma outra oportunidade de entrada. Reteste. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Pronto. Essa daqui era uma outra oportunidade. Quando eu vi isso acontecendo, eu vim para 1 minuto, para 1 hora. E olha como numa hora ficou bem claro o reteste aqui, ó. O reteste está aqui, tá, pessoal? Olha como é que ficou. Deixa eu apagar esse monte de coisa aqui. Olha só como o reteste de 1 hora ficou muito claro. Pelo 1 hora ficou muito claro. O preço, ele veio, rompeu, retestou e foi embora. Tá? Vamos lá para 4 horas, continuando. E aí o que acontece? Eu tenho uma linha vermelha que eu ainda não falei nada sobre ela. O que era essa linha vermelha aqui, ó? Era uma segunda resistência. Eu vou colocar bem aqui, ó. Era uma... Na verdade, seria a próxima resistência. Vocês observem que eu já tinha mapeado todo o cenário. Eu já estava mapeando aqui o preço com a primeira resistência, estava mapeando ele aqui com a segunda resistência, justamente para saber o que ia acontecer lá na frente. Essa zona de suporte aqui era o que? Era o topo do Inside Bars, e essa era a próxima resistência, que era o topo semanal. Bem aqui, ó, pessoal. Topo semanal. Eu vou sair do tempo gráfico do 4 horas e vou para o semanal para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o topo semanal. Eu vou apagar rapidamente as informações. O Inside Bar estava aqui num candle, 2, e o terceiro antes do rompimento, e eu marquei esse topo aqui, ó. Esse topo aqui. Vamos voltar agora para o 4 horas. Porque eu sabia que esse topo ia ser o quê? A próxima resistência. Tanto é que o que o preço fez? Vamos descer para 1 hora. É por isso que tem que ter essa dinâmica. Você vai para o semanal, depois você desce para 4 horas, vai para 12 horas, entendeu? Olhem pelo 1 hora como o preço ele rejeitou a resistência, mas não rejeitou o suficiente. Bem aqui. Teve uma noite antes do Bitcoin estourar para cima que eu fiz uma análise e mandei no nosso grupo do Telegram. Cerca de 40 minutos depois, o preço estourou para cima. E eu falei isso na live. E é justamente o que eu vou repetir agora aqui. Defesa de resistência. Não tem interesse de vendedor aqui nessa resistência. Essa linha vermelha é uma resistência. Deixa eu aumentar a espessura aí, que eu estou vendo que ela não está suficiente para vocês aí. Pronto. Essa linha vermelha aqui é a resistência. E o preço, ó, quando esse primeiro candle tocou nela, bem aqui, ó. Quando esse primeiro candle tocou nela, ele não rejeitou o suficiente, porque teve um volume bom aqui, ó. Na verdade, está aqui, ó. Não rejeitou. Segundo candle, tocou, olha o volume vendedor. Fraca rejeição. Terceiro, fraca rejeição. Então, sem muito interesse vendedor. Qual que é a psicologia aqui? Numa zona de resistência tem que ter muito interesse vendedor. Não tinha. Tinha mais interesse comprador. E aí, essa é a receita para rompimento, pessoal. Tá aqui, ó. O preço rompeu e foi buscar as próximas zonas. Deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui. Rompeu e foi buscar as próximas zonas. Foi exatamente isso que o preço fez. Aqui, ó. A gente tem até aqui uma formação, ó, de um triângulo bem aqui. Triângulo ascendente. Triângulo ascendente rompido. Veio aqui para cima. Percebam, desde o gatilho de entrada, quanto essa moeda subiu, pessoal. Vou apagar esse monte de informação agora, para não atrapalhar. Olha só para onde ela foi. Aqui. O gatilho, ele começou bem aqui, ó. Tá aqui a setinha. Bem aqui, pessoal. Dentro do Inside Bars, o gatilho para abrir um long, ele foi nessa região, levando em consideração as informações do 12 horas, levando em consideração a formação
Os gatilhos foram o volume do 4 horas, junto com as outras informações que foram levadas em consideração, que foi aquelas confluências do 12 horas, da EMA 12, 0,5 de Fibonacci. Beleza? Quantos por cento o preço subiu, pessoal? 48%. Aqui, ó. 48%. Isso sem contar com a alavancagem. Sem contar com a alavancagem. Depois disso, o preço ele deu mais uma porrada para cima e ele veio para essa zona aqui final. Que aí ele totalizou, se eu não me engano, 56% aqui. Deixa eu ver aqui. Desde o gatilho. 56%, que foi o que eu comentei para vocês lá nos grupos que eu mandei, né? Essa foi a valorização final. A partir do momento que o preço chegou nessa região, notem que isso daqui é uma all-time high, isso daqui é a maior alta de todos os tempos para essa moeda, porque essa moeda ela nunca chegou aqui, ó, ela está novinha. Essa tia USDT, ó, eu estou no terceiro mês dela aqui, ó, mês 1, mês 2 e mês 3 agora de dezembro. Então ela está na maior alta de todos os tempos. Por que eu estou falando isso? Porque não tem região de resistência, né? O pessoal costuma falar, ela está na maior alta de todos os tempos, só que não tem resistência. Se você observar os fractais, você vai ver que tem como descobrir as resistências. E eu mostrei e provei isso para vocês no início da live, quando eu falei aquela análise rápida de Bitcoin. Como é que eu defini essa zona de resistência? Já expliquei em Bitcoin, eu vou explicar de novo agora nessa moeda.